Oi, meus amigos! Começa agora mais um Não Acredito Até Que Me Mostrem Artigos. E hoje nós vamos falar sobre 3 técnicas muito simples que vão nos ajudar na avaliação das alopecias. E hoje, ao invés de me pautar em um artigo científico, eu vou me basear nesse livro aqui, ó. Tratado das Doenças dos Cabelos e do Couro Cabeludo, que foi escrito pelo Dr. José Marcos Pereira. Dr. José Marcos já é falecido e os 3 filhos dele acabaram editando esse livro, que na verdade é uma segunda edição depois do falecimento dele. Deixa eu mostrar aqui o material que eu preparei para vocês. Nesse livro, existem uma série de testes indicados para avaliação das alopecias, mas eu escolhi os 3 que eu mais utilizo na minha prática clínica. O primeiro é o pull test, ou teste de tração suave. Nós vamos separar uma mechinha de cabelo com 100 fios mais ou menos, ó. E aí você coloca entre os dedos, dá uma deslizadinha para garantir que os fios vão ficar todos espalhados e que a tração aplicada vai ser igual para todas essas hastes. E nós vamos lentamente deslizar esse cabelo entre os nossos dedos. Qual que é o objetivo? Ver quantos fios vão se desprender. Se, segundo a literatura, é normal nós termos entre 10% e 20% de cabelos na fase telógena, cabelos que já estão se desprendendo, que já estão caindo, dentre esses 6 fios, seria considerado normal o desprendimento de 1 ou 2 fios. Mais do que isso, já é um indicativo de que eu devo estar diante aí de algum quadro de alteração, diante de alguma alopecia. E aí, claro que me cabe avaliar outros fatores para identificar de qual alopecia nós estamos falando, né? Olha um outro teste, esse daqui provavelmente é o meu preferido, que é a avaliação da risca dos cabelos. Como que ele é feito? Com um pente de cabo, nós vamos traçar uma risca aqui, ó, no cabelo do nosso cliente. E nós vamos analisar o quanto que esse couro cabeludo fica exposto nessa área. Qual é a distância entre os fios? O quanto que o couro cabeludo está visível. E depois nós vamos fazer essa mesma risca na região occipital. Olha nesse caso aqui, né, nessa imagem de uma voluntária minha, a diferença. Quando eu tenho muito cabelo na região occipital e quando eu tenho pouco cabelo nessa região frontal, parietal, um pedacinho de temporal e vértice, é muito provável que eu esteja diante de um quadro de alopecia androgenética feminina, no caso dessa foto. Por quê? Nessa região, eu tenho nos meus folículos pilosebáceos receptores para o DHT que vão causando essa miniaturização da haste do cabelo e do folículo piloso também. Já na região occipital, nós não temos esses receptores. Em função disso, esses cabelos se mantêm sempre na mesma espessura, trazendo um excelente preenchimento, uma ótima cobertura do couro cabeludo. É a mesma pessoa na imagem de cima e na imagem de baixo, e nós percebemos, então, essa diferença na espessura dos fios, na cobertura que esse cabelo proporciona ao couro cabeludo. Uma única coisa que é importante é nós evitarmos fazer esse teste, fazer essa risca muito perto da hairline. Então, aqui na região da nuca, seria ideal que eu fizesse próximo aqui da região do topo da minha orelha. Por quê? Em toda essa linha, nós temos pelos de transição. Aqui são pelos finos e aqui são pelos grossos, os cabelos. Obviamente que no local onde eles se encontram, eu vou ter um cabelo estranho, né? Ele nem é um pelo, nem é um cabelo, é o que muitos profissionais chamam de baby hair. É esse cabelinho que está sempre espetado, que nunca cresce de forma efetiva, está sempre ali curtinho. Então, para que a gente não tenha um falso positivo ou um falso negativo, evitem pegar essa região de transição, façam essa análise um pouquinho mais para cima da hairline. E aqui um outro teste que nos ajudaria a avaliar as alopecias cicatriciais, que é o teste do preguiamento ou teste de Jacquet.
O que acontece? Quando nós pressionamos com o indicador e o polegar a pele do couro cabeludo, se ainda existirem folículos pilosos, eles não permitem que a pele faça esse pregueamento, como vocês estão vendo aqui, ó, nessa imagem, nessa foto, que eu tirei, inclusive, desse livro que serviu de base para montarmos esse vídeo. Então, se esse pregueamento está acontecendo, é porque possivelmente nesses locais eu não tenha mais folículos pilosos ativos, o que é um indicativo de uma alopecia cicatricial. Só tomem cuidado com a alopecia areata. Quando você faz isso numa placa sem cabelo de areata, nós vamos ter esse pregueamento também. E, na verdade, nós não estamos diante de um quadro de alopecia cicatricial. Como nós sabemos, a areata seria uma perda de cabelo temporária. Esse cabelo tende a voltar com tratamento, ou muitas vezes até mesmo sem tratamento nenhum. Então, essa é só uma limitação aí da técnica. Então, hoje era isso, pessoal. Queria saber se vocês gostaram desse conteúdo, porque se sim, vou fazer outros parecidos com esse, ensinando algumas análises para as alterações do couro cabeludo, por exemplo. E, como sempre, termino convidando vocês para conhecerem o nosso site, a nossa página no Instagram, e deixando um grande beijo para vocês. Na semana que vem, nós nos encontramos novamente. Até lá!